Olá, boa noite. Hoje o ND vai te ensinar a desbugar a mente. A proposta parece meio diferente, mas é mais simples do que parece. E quem conversa com a gente hoje sobre esse assunto é Elis Borsoi, que é coach, INEDEV, escritora e palestrante. Tudo bem, Elis? Bem-vinda. Tudo bem, Roberta. Obrigada pelo convite. O que é desbugar a mente? Desbugar a mente é minimizar ou remover os bugs que a gente tem. O que são esses bugs, né? São aqueles bloqueios mentais que nos impedem de realizar os nossos objetivos, as crenças limitantes, os padrões de comportamento que a gente tem, que a gente repete muitas vezes e nem percebe. Às vezes que foram plantados na própria infância, né? Exatamente. Vamos tentar entender um pouquinho da sua história. Então, você é ex-analista de sistemas, é isso? Isso. E o que te levou a dar essa guinada na carreira? Em primeiro lugar, foi a minha insatisfação com relação ao que eu fazia. Eu não me sentia realizada no meu trabalho, né? Era uma profissão que eu gostava, mas eu não me realizava com ele. Então, na verdade, uma adversidade, né? Eu tive um feedback de um gestor e aí, a partir desse feedback, ele me convocou, na verdade, a me expor mais. E aí eu percebi que, como analista de sistemas e como programadora, porque o programador ele fica muito tempo na frente do computador ali, digitando, e eu era uma pessoa muito tímida, muito introspectiva. E aí, nesse feedback que ele me deu, eu resolvi mudar de área. E nisso que eu mudei de área, eu fui para uma área de suporte, e nessa área eu teria que falar em público. E aí o meu Deu pânico? Exatamente. Aí foi quando deu bug, eu falei, e agora? O meu gestor chegou para mim e disse, você pode vir para a minha área desde que você fale em público e dê um treinamento. Porque eu queria compartilhar o conhecimento que eu já tinha na área de análise de sistemas. E aí eu aceitei o desafio. E aí foi quando eu procurei uma coach para falar em público. E aí foi quando tudo começou. Aí você procurou uma coach, mas depois você virou coach também, Exatamente. é isso? Hoje todo mundo parece que é coach de alguma coisa, né? Tem coach de todos os naipes, todos os assuntos. A gente vê coach de emagrecimento, coach de saúde, coach de esporte, coach geral. Uhum. O que é o coach e por que você acha que ele está tão em voga assim? O coaching, para a pessoa ser um coach ou uma coach, é importante que ela tenha uma formação, né? Eu fiz as minhas formações, né, em coaching e PNL e eu acredito que seja porque é um processo muito focado e muito direcionado. Ele é um processo de aceleração de resultado. Então, o processo em si, que foram 10 sessões, ele é muito rápido. Então, ele é um pouco diferente dos métodos tradicionais que a gente conhece. Então, por isso que ele é sempre muito eficaz, porque ele é muito focado mesmo no resultado. Isso é para quem quer mudar completamente de vida, está insatisfeito, está de saco cheio, é isso? Também. Tem aquelas pessoas que querem melhorar a questão de ansiedade, controle emocional, muitas vezes repete um comportamento dos pais e não sabe por quê. E aí o método que eu aplico, ele ajuda essas pessoas nesse sentido também. Agora você deu uma guinada na sua carreira, né? Saiu de trás do computador, hoje é palestrante, é coach. E muita gente está passando por isso também, né, Elisa? A gente percebe que as pessoas elas estão buscando uma mudança de vida, não só de profissão, mas uma mudança, um sentido para a própria vida. Quais os principais desafios que você enfrentou nesse momento de troca, né, quando você resolveu dar essa guinada? Uhum. O principal foi a mudança de comportamento e adquirir novas competências, porque eu não tinha competência de falar em público. E aí, com o coaching e com o autoconhecimento, eu sempre gostei muito de ler, né? Então, acredito que o autoconhecimento é algo muito importante. Porque quando a pessoa percebe como que ela reage, como que ela age diante de cada situação, fica mais fácil ela lidar com as adversidades da vida. Porque a gente tem, né, todos os dias aí questões importantes para desenvolver, né? Então, é importante, esse autoconhecimento eu acho muito importante, sim. Você acha fácil a pessoa hoje se autoconhecer? Depende. Acho que cada pessoa está no seu momento. Tem vários níveis, né? Algumas pessoas, elas começam mais cedo, com 20 e poucos anos, outros com 30, 40. Então, o que varia desperta muito. essa sede do autoconhecimento? Eu acho que é a insatisfação, a falta de sentido na vida, a falta de realização mesmo, a falta de significado na vida, tanto pessoal quanto profissional. A gente vê hoje muita gente falando de autoconhecimento, né? E eu acho que quando a gente fala desse assunto é como se você tivesse que pôr um espelho, né? E às vezes a imagem que é refletida não é aquela imagem que você esperava. E aí dá aquele choque.
Então, como é que você consegue passar por esse processo de autoconhecimento de forma que ele seja para você realmente amadurecer? Não seja algo que só te choque e você jogue no canto da gaveta e fecha a gaveta e deixa escondidinho lá. Como é que você pode usar isso a seu favor e transpassar todas as dificuldades e os desafios? Então, durante o processo de autoconhecimento, eu uso ferramentas de coaching, que são as perguntas, né? No próprio livro mesmo, tem muitas perguntas, né? Porque são essas perguntas que vão gerar reflexão e as respostas que a pessoa precisa. E muitas vezes ela nunca parou para pensar naquilo, né? Você falou do livro? Deixa eu mostrar aqui. Esse é o seu livro, né? Isso. Esse livro tem as perguntas. Então, quais seriam essas perguntas que você mencionou? Inúmeras, né? Posso dar alguns exemplos. Quais são os pontos fortes que a pessoa tem? Quais são os pontos de melhoria? O que ela pode fazer? O que ela não fez ainda hoje? O que ela pode fazer de diferente? Às vezes a pessoa, muitas vezes não sabe o que ela quer da vida. Então, no primeiro momento, tem as perguntas que falam para ela fazer uma avaliação, né, da vida como um todo, vida pessoal e vida profissional. Importante que ela dê uma nota, como que ela está satisfeita com relação ao trabalho, com relação à família, com relação a relacionamentos. Então, com isso tudo, ela vai tendo autoconhecimento, ela vai percebendo como que ela está hoje. E quando ela percebe como ela está hoje, como ela está hoje, fica mais fácil dela saber onde ela quer estar, como ela quer estar, e a partir daí o que ela pode fazer para mudar. Nessa análise que você faz, dessa primeira anamnese, né? Não sei se pode chamar assim, você dividiu ali entre a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Existe alguma possibilidade da pessoa estar nota 10 na vida profissional e nota 0 na vida pessoal, completamente insatisfeito com a sua vida pessoal? Ou essas duas áreas, elas não têm como deixar de se misturar? Já aconteceu de eu atender pessoas, né, que estão com a vida pessoal bem e a profissional não. Não chega a ser nesse assim, 0 e 10, mas notas bem diferentes. Por quê? Porque elas muitas vezes focam só numa coisa, ou foca só na vida pessoal, ou foca só na vida profissional. E o ideal é você ter um equilíbrio entre as duas áreas, porque realmente a gente não consegue separar, porque uma acaba influenciando a outra. Então, quando a pessoa melhora uma questão na vida pessoal dela, consequentemente ela também melhora o profissional e vice-versa. Agora você está falando dessa questão do profissional, do pessoal, e acho que uma palavra que define bem essa questão, essa harmonia, seria o equilíbrio, né? Eu acho que é isso que as pessoas buscam hoje, um foco, um objetivo e um equilíbrio, porque às vezes você trabalha e daí você não tem o equilíbrio na vida pessoal. É isso que é o pêndulo que está dando bug em todo mundo? Também. Porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa, ela só foca na vida, só no trabalho. A vida dela é trabalho e ela não se liga muito na vida pessoal, família, relacionamentos. Se essa pessoa perde o emprego, se ela fica desempregada, ela perde o chão, né? Concorda? Sim. Agora, se ela tem uma vida equilibrada, se ela está bem na vida pessoal, fica mais fácil para ela conseguir sair dessa. A mesma coisa na vida pessoal. Se a pessoa ela 100% focada no casamento, marido, filho, esposo, né, ou esposa. Se essa pessoa ela não trabalha, ela, vamos supor, pedido de divórcio, mesma coisa, cai o chão. Por quê? Porque ela não tem uma vida profissional, porque ela focava só naquilo. Então, por isso que é importante ter os dois lados, mesmo que a pessoa não trabalhe fora, mas que ela tenha outras atividades fora de casa, né, tem uma vida pessoal fora de casa. Porque se acontecer uma adversidade assim, ou se morre, vamos supor, o marido morre, a pessoa fica viúva, ela perde o chão, ela não, né? Então, realmente, aí dá um bug geral mesmo. Então, por isso que é importante esse equilíbrio, porque você não pode focar só numa coisa, é importante que tenha os dois juntos. Ok, no próximo bloco você vai aprender a como desbugar a sua mente. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é comportamento e eu converso com a Elis Borsoi, que é coach, inner dev, escritora e palestrante. Bom, a gente está falando sobre como que as pessoas podem desbugar a mente, Elis, e você utiliza um método inner dev, é isso? Isso. O que é esse método? O método inner dev, ele vem, na verdade, da TI, né? O dev vem da TI. O inner quer dizer interior e o dev é de development, que é desenvolvimento. Então, acabou ficando desenvolvimento interior. Você criou esse método, então, é um método seu. Sim. É um método um pouco diferente dos métodos de coaching
tradicionais, porque eu além do coaching, eu também coloco a programação neurolinguística, que é a PNL. Porque o coaching puro, ele foca apenas no presente e futuro. E o método InnerDev, ele foca no presente, futuro e também um pouquinho do passado. Porque é importante eu entender o passado do cliente, né? Para poder ver quais são os padrões de comportamento que ele está repetindo ao longo da vida. Então, o método InnerDev, ele foca um pouquinho no passado, presente e futuro. Então, por isso que ele é um pouco diferente. A gente estava falando no início do primeiro bloco sobre a questão de desbugar a mente. Você tinha falado sobre crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas estão atreladas ao passado. Né? Coisas que as pessoas acreditaram, que plantaram na infância delas. Então, é possível você desenvolver um mecanismo de coach sem dar atenção para o passado da pessoa? Como é que você vai impulsionar ela se pode ter esses fatores limitantes? Então, normalmente foca, mas não é muito, é bem superficialmente. É mais entender como que a pessoa, o que ela pensa, mas não vai assim lá no questões de família, no passado. Porque, por exemplo, tem uma técnica que eu aplico, que é como se fosse uma linha do tempo, que a pessoa vai voltando, que é uma técnica da PNL, que ela vai voltando, né? Ela vai falando para mim como que aconteceu, como que ela agia na infância. Mas não é regressão? Não, não é. É de programação neurolinguística mesmo, não é regressão, não é hipnose. A pessoa está ali totalmente consciente do que ela está fazendo. E aí esse exercício ela vai acabar lembrando qual foi a origem daquele comportamento. Agora, o InnerDev, como é que ele é aplicado na prática? Você consegue dar um exemplo? Sim. São 5 etapas, né? A primeira fase do método InnerDev é o sonhar, né? Comparado com a TI, seria o levantamento de requisitos, que é quando o usuário ele pede para o programador o que ele quer. A segunda é o investigar, que é quando você vai investigar o que precisa ser melhorado, quais são os pontos fortes da pessoa, quais são os pontos de melhoria. E na TI é a parte da fase de análise, né, no sistema, tem a fase de análise. Aí depois vem o desenvolver, que é quando você desenvolve novas competências, novos comportamentos. E na TI é a programação em si e são os testes. E aí depois do investigar, vem o realizar, que é quando a pessoa começa a realizar, ela começa a perceber as mudanças na vida dela. Na TI seria a implantação do sistema, que é quando você implanta de verdade. E o último, que é o acompanhar, que é que você vai monitorar o resultado. Então, você vai verificar o que você conseguiu, o que você fez. O que você fez foi suficiente para você conseguir o que você queria? Se não foi, você vai voltar e aí o ciclo ele se repete. Volta para o sonhar e aí vai. E na TI, esse acompanhar é a pós-implantação, que é quando você acompanha o sistema para saber se está tudo certinho, se não tem os bugs, né? Se ele está funcionando corretamente. Então, o método ele tem essas 5 etapas. Agora, você comparou muito bem com a sua vida antiga, que é a vida de analista de sistemas, né? Sim. Agora, o analista de sistema, ele não tem muita, pelo menos penso eu, né? Não tem muito essa proximidade com as pessoas, é com a máquina, né? Com os cálculos, enfim, com as fórmulas. Como é que foi para você sair de trás de uma máquina e lidar com o ser humano, lidar com o que é incerto, não é? Aquela fórmula que você coloca e dá certo, sim, né? É uma sim. coisa completamente improvável, eu diria. Sim. É fácil, Elis? Na verdade, eu considero que foi um grande desafio para mim mudar, foi uma mudança muito radical, assim. Porque eu era muito tímida, imagina eu estar aqui falando, nunca que isso acontecer, né? Então, foi uma mudança muito grande de comportamento. E o que me ajudou muito mesmo foram as ferramentas, tanto do coach como da programação neurolinguística. Porque o analista de sistemas, realmente, ele é muito introspectivo, ele é muito tímido, né? E eu era uma pessoa assim, né? Então, foi uma mudança muito grande. Então, por isso que eu falo, se o método funcionou para mim, pode funcionar para muita gente. Você testou primeiro em você, Exatamente, na verdade. Foi. Aí, esse livro aqui está sendo lançado agora, é isso? Isso. Quando? Dia 25, próximo sábado, na livraria que fica ali no Gonzaga, na Marechal Deodoro, número 2. Entrada gratuita? Sim, entrada gratuita a partir das 18h30. Às 18h30, quem quiser conhecer, então, Sim. o trabalho da Elis, InnerDev. Agora, como é que o nosso desenvolvimento pessoal ele pode ficar bugado? O que pode ocasionar e dar esse bug? Muitas vezes são as crenças limitantes, como você bem mencionou, né, que são as que mais incomodam, né? Porque muitas vezes algumas pessoas elas não se acham merecedoras
das coisas. Outras não acreditam que elas são capazes de conseguir, né? E outras não têm a identidade, ou seja, elas não sabem realmente quem elas são. Então, são os 3 tipos de crenças que a pessoa pode ter. Identidade, merecimento e essa questão de saber que não vai conseguir o que ela quer. Em quanto tempo é possível você trocar essa mentalidade? Nas primeiras sessões, eu já percebo uma mudança. 3 primeiras sessões, porque são 10 sessões o processo todo, né? É um processo online. E nas primeiras sessões eu já percebo... Ah, é online? Ele é online, Ela é online, eu atendo. Ela não saiu completamente da TI, né? Não, exatamente, eu atendo online, sim. E nas primeiras sessões eu já percebo, porque na primeira ferramenta que eu aplico, inclusive no livro tem, né, que são a avaliação de grau de satisfação em todas as áreas da vida. Então, nessa ferramenta, a pessoa já percebe onde que ela precisa focar. E aí eu descubro qual é a área de alavancagem dela. Pode ser que a área de alavancagem dela seja a saúde, pode ser que seja relacionamento. Então, quando ela foca nessa área, consequentemente, ela também melhora as outras áreas da vida. Porque a gente não é um sistema só, né? Todos os aspectos estão interligados. Você consegue ver o que motiva a pessoa, é isso? Isso. E onde que está o gap maior nela? Onde que ela precisa melhorar. Isso só no bate-papo? Sim. No livro também tem as perguntas, né? Tanto que no livro eu peço que, para que o método seja eficaz, é importante que a pessoa responda todas as perguntas do livro. E se ela não conseguir, ela volta em outro momento e, né, veja se ela consegue. É importante que ela escreva também, né? Inclusive, quando eu atendo online, eu peço que a pessoa escreva também as reflexões que ela está tendo, os insights que ela está tendo são muito importantes. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre comportamento. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é comportamento e eu converso com Elis Borsoi, que é coach, Mirdev, escritora e palestrante. Bom, Elis, a gente estava falando sobre o seu método e como é que ele pode auxiliar o desenvolvimento da autoliderança e inteligência emocional, que é hoje o que muita gente está procurando, né? Às vezes a pessoa ela é ótima de técnica, ela é um excelente profissional, mas a inteligência emocional dela é tão baixa que ela não consegue trabalhar em grupo e aí acaba, às vezes, até perdendo o emprego. Como é que é feito esse desenvolvimento pessoal? Hoje a gente percebe que muitas empresas acabam desligando um funcionário não pelas habilidades técnicas, assim pelas questões comportamentais, né? Que é justamente o que você falou. Às vezes a pessoa não consegue falar em público, falar em público. A pessoa não consegue trabalhar em equipe, né? E no meu caso eu não conseguia falar em público, né? Então foi um desafio que eu acabei tendo. Mas às vezes até o relacionamento com a equipe, né? Não destrincha, não vai, é difícil. Sim. E o método, ele ajuda no sentido de desenvolver as novas competências que a pessoa deseja, né? Se for na área profissional, né? Pode ser questões relacionadas à liderança, comportamentos para o novo líder também. E na questão pessoal, são as questões das adversidades. Como que a pessoa lidar com as adversidades do dia a dia, com as questões emocionais mesmo, que às vezes ela recebe um feedback, né, que não agrada e a pessoa não sabe lidar com aquilo, né? Às vezes a forma que o gestor deu o feedback também não é legal e aí a pessoa não fica bem e ela não sabe como desenvolver aquela competência que ela precisa para o cargo que ela atua. No meu caso, foi o feedback que me fez mudar. Mas algumas pessoas não sabem lidar com isso. Elas, em vez de elas observarem esse feedback e virem como uma coisa boa, elas olham como uma coisa ruim. Então, o método ele ajuda essa pessoa a ver diferente as adversidades. Ela vê que, a partir de uma adversidade, ela pode sim ter aprendizados. Ela pode mudar. Tirar de bom da situação, exatamente, né? É ver o lado bom das coisas, ver o lado positivo, ao invés de ficar se vitimizando e, vida, os céus, né? E aí não consegue sair daquilo. Então, o método ele ajuda nisso, porque tem o foco no positivo. Eu acabei esquecendo de falar, tem também a psicologia positiva que eu uso no método, que é justamente que estuda a felicidade, que estuda o que a pessoa tem de bom, né? O que ela pode fazer de diferente. Então, ela não foca no que ela não consegue. Não consegue, ela foca naquilo que ela tem de bom, dos pontos fortes. É importante saber os pontos de melhoria, sim, mas o mais importante mesmo é focar no que a pessoa já tem de bom.
Porque, de repente, nos seus pontos de melhoria, você agrega um Exato. colega que é melhor do que você e você forma uma equipe. Exatamente, porque a gente não é bom em tudo, né? A gente tem vários tipos de perfis, então, nesse aspecto aí, sim. Agora, de acordo com tudo isso que você está falando, a gente pode dizer que a nossa mente ela pode ser reprogramada? Sim, eu acredito que sim. O desbugar, né, justamente, é quando você reprograma as suas crenças, né? Você transforma as suas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Você descobre o que você pode fazer, aquilo que você não... As coisas novas, né? O que você ainda não fez, o que você pode fazer a partir de agora. É como se você fosse lá e editasse a linha do código, né? Então, essa pessoa, ela tem, eu não consigo. Então, ela vai mudando até que ela consiga. Ela vai mudando a forma de pensar, ela vai pensando mais de forma positiva. Então, ela vai ressignificando tudo. Ela vai dando um novo significado para as crenças que ela tem. Insegurança e ansiedade são os males do século, acho que a gente pode falar assim, né? Como é que a gente pode desbugar esses dois sentimentos? A ansiedade e a insegurança realmente... No livro tem um exercício que chama âncora mental, né, que é um exercício da programação neurolinguística, que é um áudio, na verdade, que eu gosto de usar muito. Inclusive, eu uso também no método no individual que eu aplico online, que é justamente você se lembrar, quando você está ansioso, no meu caso, a minha âncora é aqui, né? Fico tranquila. O que é uma âncora mental? É um estímulo externo, no caso, um movimento, que vai trazer um sentimento interno. Né? Aí você se acalma. E aí é um exercício que a pessoa pode fazer. Ela se lembra de um momento que ela estava segura, que ela não estava ansiosa, e aí ela vai gravando isso na mente dela, esse momento positivo, e ela ancora com algum movimento com as mãos. E quando ela precisa, a ideia é que ela aperte a mão e ela vai ter a sensação. Claro que a pessoa, é importante que ela repita isso várias vezes, né? Porque a nossa mente trabalha por repetição. E aí, num determinado momento, o nosso organismo vai perceber que um estímulo do corpo vai trazer a sensação interna que ela quer. Então, isso ajuda muito nessa questão aí da ansiedade e do controle emocional. Rapidamente, para a gente finalizar, Elis, a gente está falando de reprogramação da mente. Uma pessoa, por exemplo, que tem desafios com drogas, ela consegue, na reprogramação da mente, se livrar de um vício? Olha, realmente eu nunca atendi um caso desse tipo, tá? Eu acredito que seja uma coisa mais específica para um psicólogo, um atendimento mais profundo, mais né? profundo. Eu acredito que não. Para o método, não. Ok. Elis, muito obrigada pela sua participação. Sucesso no lançamento do livro. Ok, obrigada. Obrigada pela oportunidade. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.